Boa tarde, bem-vindos à sexta sessão do ciclo Encontros do Urbanismo 2020. Hoje falamos de família, gerações, habitação, consumo e lazer. Que espaços de socialização? Vamos focar a nossa conversa na relação entre as transformações em curso na esfera familiar, os contrastes entre gerações, as mudanças nos padrões de consumo e as novas formas de lazer. Os acontecimentos inesperados de origem natural ou social quase sempre conduziram a alterações nas maneiras de viver, produzir, negociar. Este ano vivenciamos em poucos dias uma alteração radical na vida cotidiana das famílias. O confinamento obrigou à redução drástica na mobilidade, ao alargamento do leque das atividades desempenhadas em casa. Às rotinas habituais vieram juntar-se o teletrabalho, as aulas frente ao ecrã, os contactos com familiares e amigos à distância, os jogos virtuais, as compras online. E para muitos também a depressão, formas variadas de conflito e violência doméstica. Que hábitos associados à plurifuncionalidade do lar vão persistir? O teletrabalho em regime parcial? Novos horários? As compras online? E que novos usos terão os equipamentos tecnológicos? Que novos conceitos de espaço público e espaço exterior surgirão? Como lidar com a sobreocupação habitacional que afeta uma parte importante da área metropolitana de Lisboa? As relações intergeracionais têm sido postas em causa, isolando os mais velhos, reprimindo os mais jovens e responsabilizando os ativos. Afastaram-se avós de netos e filhos, os jovens surgem no lugar de incumpridores e segregam-se os suspeitos e os positivos. Medidas que podem ser justificadas num momento de grande risco necessitam de avaliação e correção. É urgente fortalecer os laços entre gerações que são a coluna dorsal das sociedades com futuro. Muitos lugares partilhados por residentes e turistas foram abandonados e ainda não estão reocupados. Há risco de promover uma atitude de afastamento relacional em espaço público que estimulará soluções securitárias. Podemos reinventar a cidade para a circulação cosmopolita ou aprofundar a metrópole fragmentada assente em policiamento coercivo de lugares segregados. Teremos de viver com o distanciamento como princípio de relação ou com a convivência como organizadora da vida urbana? As tecnologias de informação já vinham alterando os hábitos de compra das famílias. Com a pandemia, dispararam as compras online e as entregas em casa. Alguns produtores e empresários reinventaram o negócio e estabeleceram parcerias com empresas de estafetas. A nível local, desenvolveram-se novas formas de solidariedade e de divulgação de informações. Em certos bairros, enquanto alguns se recolheram em casa, outros redescobriram a importância do entorno próximo. As pessoas optaram por fazer muitas das compras na proximidade da residência, nas lojas tradicionais ou nos pequenos supermercados de bairro. Nestes casos, a apropriação do espaço público, desde a rua à praceta, intensificou-se, dando origem à redescoberta da escala pedonal, matriz da qualidade urbana. Com a previsível quebra no consumo devido à redução dos rendimentos e à incerteza, como irá o comércio adaptar-se aos novos desafios da procura? Que novos equilíbrios se vão constituir entre as lojas de bairro, as da Baixa e as dos centros comerciais? E como será o regresso às atividades de entretenimento em várias zonas da cidade? Seja os restaurantes, os espetáculos, o usufruto do espaço público, a vida de rua. Como podemos enfrentar eventos inesperados garantindo que caminhamos para uma sociedade mais justa num território menos desigual e sustentável? Como assegurar que avançaremos na direção de uma cidade mais aberta à inovação social, suportada na multiplicidade de populações e na sua rica coexistência?
Que papel cabe ao exercício de uma cidadania informada e mobilizada neste processo de busca que agora se retoma? Para esta sessão convidámos a Filipa Ramalhete, antropóloga e professora do Departamento de Arquitetura da Universidade Autónoma de Lisboa. Olá, boa tarde, muito bem-vinda, obrigada por ter aceito o nosso convite. Convidámos também a Catarina Lopes. A Catarina foi responsável pela regeneração do bairro do Príncipe Real e é fundadora da Urban Fabric. Bem-vinda também. Convidámos também a Ana Brandão. Isto hoje, mais uma vez, é uma sessão só de mulheres. A Ana é arquiteta e investigadora no ISCTE. Claro que também não dispensamos a opinião dos cidadãos, representados através de um painel de convidados pela CML, que iremos escutar no final. Durante o período de confinamento que não pudemos sair de casa, quando fazíamos, estávamos limitados ao espaço em redor da nossa casa. Descobrimos pessoas, espaços que sempre estiveram ali, não à distância de um clique, mas à distância de um passo. Muitos de nós optaram por fazer muitas das compras de proximidade e muitas das compras ali na nossa área de residência, nas lojas tradicionais que mantemos ou fomos descobrindo, ou nos pequenos supermercados de bairro. Mas já lá vamos. A apropriação do espaço público, desde a rua à praceta, intensificou-se, dando origem a uma redescoberta pedonal. Filipa, começo por si e começo por lhe perguntar até que ponto os bairros da cidade, os nossos bairros, os bairros onde vivemos, funcionaram como um refúgio para a vida familiar e pública durante o confinamento em que estávamos todos suspensos e não podíamos sair de casa. Então, boa tarde, obrigada. Eu penso que nós todos tivemos esta experiência de não poder sair, em particular naquele período de confinamento em que não podíamos mesmo sair do nosso concelho, o que trouxe, já vamos falar disso provavelmente, não é? Trouxe alguns problemas, inclusive nas dinâmicas familiares contemporâneas e nesse momento, de facto, as zonas de proximidade assumiram um papel muito, muito importante. Penso que todos passámos por essa experiência. Não temos ainda dados estatísticos, nem investigações que nos permitam, de alguma forma, suportar estas afirmações que nós vamos fazendo, que são um bocadinho fruto da nossa observação e também da nossa vida cotidiana. Mas todos nós temos essa ideia que sim, que de facto houve um recurso à vida de bairro provavelmente mais intenso do que tinha havido em épocas anteriores. Mas há uma coisa que eu também gostava de dizer, é que depende muito do bairro. E mais do que nunca, nós temos também esta experiência, não é? Sabemos que a pandemia trouxe à superfície muitas coisas boas, mas também trouxe as fragilidades e de facto se há bairros onde houve dinâmicas incríveis, onde as pessoas inclusive criaram movimentos associativos via Facebook e dinâmicas de entreajuda e isso funcionou tudo muito bem e onde o comércio é muito dinâmico e portanto as pessoas na realidade nem precisavam muito de sair para poder ter tudo à sua disposição e vivenciaram essa experiência de proximidade. Há outros bairros onde isto não é bem assim e, portanto, as fragilidades, quer ao nível dos problemas urbanísticos, quer ao nível da diferença socioeconómica, quer de algumas injustiças espaciais que nós ainda temos dentro da cidade, também se manifestaram durante esta pandemia. Esta pandemia e o facto de, como dizia, estarmos confinados a um bairro, ao nosso concelho, e muitos de nós, aquele espaço onde vivíamos, acentuou essas desigualdades entre, não só urbanísticas, mas desigualdades sociais entre as várias áreas da cidade. É difícil dizer se acentuou, porque não temos dados para isso, mas que as trouxe à superfície, trouxe a questão, por exemplo, do envelhecimento dentro de algumas zonas da cidade de Lisboa, do isolamento. Nós temos muitos idosos a viver isolados
que durante esse tempo também não podiam ter a ajuda dos seus familiares, que muitos deles não vivem dentro do Concelho de Lisboa, e portanto algumas destas situações que já existem no cotidiano vieram à superfície e agudizaram-se se calhar um bocadinho durante a pandemia. Por outro lado, também acentuou muitas dinâmicas que se calhar já existiam e que são muito positivas de entreajuda, se calhar reforçou um bocadinho algumas relações de vizinhança que já existiam e que as pessoas de alguma forma alimentaram mais durante esse tempo. Só para dar um exemplo de uma colega, que a vizinha começou a ir oferecer-lhe bolos a casa e isso era uma coisa que não acontecia antes, mas por outro lado as pessoas que estavam sozinhas e com dificuldades e que já não conseguem sair, os idosos que costumavam ir aos centros de dia e deixaram de poder ir, portanto algumas destas realidades também devíamos ficar mais alerta para elas, para agora de futuro podermos se calhar acautelar melhor estas situações. E podemos preparar-nos melhor para este tipo de situações. Ana, nos últimos anos aconteceram um conjunto de transformações na cidade, nomeadamente com a devolução do espaço público aos cidadãos. Os carros deram muitas vezes lugar a parques e a jardins. Recordo-me, por exemplo, de um dos programas de autarquia, Uma Praça em Cada Bairro, que de repente dava uma nova centralidade aos bairros. Recordo-me também, recentemente, do Parque Ribeirinho Oriente, que era uma zona completamente degradada da cidade e de repente foi transformada e quase apropriada, os cidadãos tornaram-na sua pouco tempo depois da pandemia. Eu pergunto-lhe se surgiu algo verdadeiramente novo neste contexto ou apenas se intensificaram algumas dinâmicas como estas, por exemplo, que eram já uma tendência, esta devolução de espaço público, esta criação de condições para todos nós podermos andar na rua não de carro, mas a pé. Sim, eu acho que em termos gerais as intervenções que foram feitas no contexto ou como resposta à pandemia são essencialmente a continuação de processos e de dinâmicas que já estavam em curso, mas agora realizadas num curto espaço de tempo para suprir determinadas necessidades. Acho que, mais que isso, acho que o contexto da pandemia trouxe um novo olhar para o espaço público. Antes disso, sobretudo nas grandes cidades, sujeitas a muitas pressões, as intervenções em espaço público estavam muitas vezes a ser associadas apenas a um certo embelezamento da cidade ou a determinadas ações relacionadas com o lazer ou com o consumo, e sem se reconhecer o papel estruturante e essencial que os espaços públicos têm na cidade. Tanto o confinamento como depois o desconfinamento, sobretudo essa parte, acho que veio mostrar não só aos cidadãos, mas também aos diferentes atores, não só os políticos, mas também os outros, que o espaço público não é um elemento só para tornar as cidades não bonitas. É um acessório, é um elemento fundamental para o bem-estar das pessoas que vivem nas cidades. É um elemento fundamental, sim, e é necessário que a qualificação que é feita de espaço público seja feita sobretudo nesse sentido, portanto, de garantir espaços estruturantes, espaços que possam servir a outros espaços da cidade, e não numa lógica mais associada a eventos limitados ou a questões essencialmente de lazer e de consumo. É interessante ver como muitas das intervenções que são feitas agora vão buscar uma característica essencial do espaço público, que é ele ser adaptável, ele ser flexível, não é? Hoje podemos meter 2 ou 3 floreiras e alargamos o passeio, amanhã se aquele passeio já não for necessário, podemos retirar as floreiras e fazer outra coisa, não é? Essa é uma característica essencial dos espaços públicos, teve desde sempre, não é? Esses espaços na cidade foram sempre assim. E no fundo também tornar esses espaços públicos locais, não só onde possamos ir passear, mas por exemplo fazer exercício físico ao ar livre, ou fazer um piquenique, ou ler, portanto no fundo haver aqui uma conjugação de fatores que permitam um conjunto de atividades no espaço público que até se calhar há uns anos atrás isso não acontecia.
Sim, isso tem a ver com diferentes coisas, não é? Tem a ver com as possibilidades que o espaço oferece. Temos espaços que nos permitam fazer um piquenique ao pé de casa, então se calhar faremos. Se não tivermos, temos de ir para outro sítio. Temos espaços para fazer desporto ao ar livre, perto de casa ou não. Mas isso também tem a ver com hábitos de vida, com estilos de vida, com aquilo que as pessoas querem fazer no espaço público. E isso também são coisas que têm vindo a mudar nos últimos anos. Por exemplo, as questões relacionadas com o exercício físico, todos nós vemos que estão muito mais presentes nos espaços públicos das cidades, coisa que há algum tempo não acontecia. Isso tem a ver porque a cidade tem a ver com estas duas coisas, porque a cidade está mais preparada, mas também porque as pessoas pedem e querem mais usar os espaços dessa maneira. Obrigada. Nós falamos de espaço público, mas não só. Não só a nossa vida social, os espaços que frequentamos sofreram alterações. Os hábitos de consumo também sofreram. O aumento das compras online, mas acima de tudo, o retorno ao comércio tradicional. Voltámos a descobrir, por exemplo, as mercearias de bairro. Criada uma semana depois do confinamento obrigatório, a Câmara de Lisboa criou a plataforma Estamos Abertos. Foi uma resposta imediata numa parceria com a Aresp e também com as juntas de freguesia. Era importante que as pessoas soubessem o que estava em funcionamento na cidade. Supermercados, mercearias, restaurantes, farmácias e em que horário e condições de acesso. A plataforma atingiu os 2.000 estabelecimentos e o número de visualizações chegou aos 60.000. Todas as freguesias tinham estabelecimentos inseridos nesta plataforma. Entre os meses de março e agosto, as compras realizadas em lojas de comércio tradicional em Portugal verificaram um aumento de 44%, quando comparado com o mesmo período de 2009. São dados recentes da plataforma CIBS Analytics, divulgados pelo Jornal de Notícias. Vou agora passar e abrir o nosso espaço de conversa à Catarina. Catarina, de que forma, e tendo sido responsável pela regeneração de um bairro histórico da cidade, de que forma é que os agentes privados e públicos, com intervenções no centro histórico da cidade, sobretudo, têm vindo a reagir às transformações em curso neste tipo de consumos, no aumento das compras online, no aumento da ida às mercearias do bairro? Pronto, a passagem para o online era já uma tendência geral, mas obviamente com a pandemia houve um aumento exponencial. Eu acho que o online estava a aumentar, estou a falar de dados internacionais dos Estados Unidos, mas estava a aumentar ali à volta dos 12% ou 13% ao ano e em 2020 aumentou 30%. Portanto, obviamente, tinha de ser, as pessoas estavam muito mais limitadas, não podiam fazer as compras tão facilmente, não se podiam deslocar tão facilmente, portanto, o online foi uma característica muito importante. Dentro dos atores privados, obviamente, talvez empresas, estou a falar de marcas independentes, muitas delas que estavam no Príncipe Real, não tiveram hipótese senão abraçar este canal também, o que foi um enorme desafio, mas também era uma necessidade imperiosa fazer isto mais tarde ou mais cedo, porque de repente estas marcas locais que tinham como seus clientes os moradores do bairro, visitantes do bairro e alguns turistas, de repente ficam com uma clientela potencial muito mais alargada. Muitos deles, se calhar, são turistas que depois vão e recomendam e tudo isso. Mas, portanto, eu notei muito nos nossos inquilinos, vi o enorme esforço que eles fizeram. E mesmo sem ser nos nossos inquilinos, vi, por exemplo, um amigo meu que que tem uma escola de cozinha dos melhores chefes do mundo, começou a fazer cursos online em que manda a comida já toda preparada para casa e faz a escola de cozinha é toda feita em digital. Portanto, houve um desenvolvimento gigante dessa plataforma, para bem das empresas, isso eu vejo como positivo. Eu não vou falar agora muito, se calhar, daquelas que todos sabemos, não é? Daquela primeira fase, quando foi o confinamento, e toda a gente a comprar as conservas e papel higiênico, e o gel e as máscaras, porque acho que isso são coisas muito, muito pontuais e que não têm grande importância depois. E depois percebemos que nada disso falhou e que... Não, sim, pronto, falhou se calhar durante uns dias, mas não era trágico e, enfim, as pessoas não precisam de tanto álcool, também há sabão, não é? Não é assim o fim do mundo. E as pessoas que estão em casa não precisam mesmo de papel higiênico, não é? Enfim, estou a pensar, nunca percebi isso muito bem. Mas acho que ninguém percebeu. Em todo lado. Os meus amigos de Hong Kong que já sabiam isso antes, já me tinham avisado para eu não me estressar.
Bom, mas há assim, mas durante esta fase do confinamento houve algumas coisas interessantes, além destas que toda a gente se ri, mas houve algumas coisas interessantes, por exemplo, obviamente toda a gente foi fazer o takeaway, não é? Os restaurantes tentaram sobreviver com o takeaway, mas os restaurantes que conseguiram muito sucesso com o takeaway eram os restaurantes étnicos. Porquê? Porque são as coisas que em casa não se sabem fazer tão bem, ou que não temos os ingredientes, ou que não sabemos como comprá-los. Então eram os sushis, o ramen, essas coisas todas. E também as coisas assim mais complicadas, o marisco. Portanto, eu dos meus contactos vi que foram eles que conseguiram sobreviver melhor a esta primeira fase. Depois, quando houve o desconfinamento, aí já se viam que era mais os restaurantes que tinham as esplanadas, que conseguiram aguentar-se melhor. E depois houve também, dentro das políticas públicas, uma enorme flexibilidade do alargamento, que foi fundamental para a sobrevivência de muitos destes estabelecimentos. Está a ver, muitos estabelecimentos vão fechar. E vai, obviamente, mas eu estou a dizer agora aqui, mas foi muito importante por parte das autarquias, essa flexibilização, e foi rápida. Eu acho que toda a gente teve a sensação que era logo uma... Logo a seguir ao desconfinamento começaram logo a pensar-se medidas que pudessem levar as pessoas de novo aos restaurantes em segurança e, no fundo, para que as pessoas também perdessem um bocadinho este medo desta pandemia que ainda é desconhecida. E depois havia um problema de saúde pública. Claro. Estava toda a gente desesperada por socializar em segurança, portanto foi fundamental isso. Depois houve também, em termos das políticas públicas, isto é uma parte mais business, mas que foi fundamental, que foi haver as moratórias nas rendas dos estabelecimentos aos proprietários, e dos proprietários que tinham de pagar ao banco também tiveram uma moratória. Claro que isto é um oxigénio que algum dia se há de pagar, e significa endividamento para todas as partes. Mas foi um oxigénio, pronto, isso foi muito importante. E no fundo permitiu um bocadinho levar as pessoas à rua nessa segurança que todos nós desejávamos quando começámos a sair. Sem dúvida. Tudo isto ainda é novo para muita gente. Houve mais um setor que eu notei que teve muito, que é interessante também aqui com as dinâmicas das pessoas estarem mais em casa e de perceberem que se calhar vão ficar mais em casa mesmo no futuro, que foi o aumento de itens de decoração, grandes e pequenos. As velas, os cheirinhos, tudo isso aumentou. E depois também as secretárias, não é? Porque as crianças começaram a estudar mais em casa. Esse setor da decoração também teve um aumento. Fruto dessa transformação do nosso espaço privado quase em espaço, eu não digo público, mas de trabalho, de lazer. Eu voltava aqui, obrigada, voltava a passar a palavra à Filipa, porque se olharmos para o nosso dia-a-dia, em que o regresso à escola e ao trabalho coincide não só com a persistência desta pandemia, e todos estamos a ver isso, mas também com a sua incidência mais diferente nos diferentes grupos etários. Até que ponto a vida familiar e pública está-se a reinventar e está a reinventar estes espaços de vizinhança, as soluções de proximidade, este comércio de bairro que também falávamos? Eu acho que nós hoje estamos aqui a falar um bocadinho de família, não é? E de modelos de família, e nós sabemos que eu estive a ver um bocadinho os dados para a cidade de Lisboa, mas isto neste momento é transversal na área metropolitana de Lisboa. Que não é tanto que os modelos de família que nós temos hoje não existissem antes. O que acontece é que temos, por exemplo, uma diminuição de família clássica, de casal com filhos, e um aumento muito grande das pessoas sozinhas, das pessoas com mais, no caso de Lisboa então, as faixas etárias acima dos 70 anos têm aumento de pessoas sozinhas com mais de 70 anos a residir numa casa, tem aumentado muito. Curiosamente em Lisboa, neste momento, pelo menos o que dizem os dados que nós temos disponíveis, é que temos mais crianças nestes últimos anos, entre os 0 e os 14 anos, mas depois temos uma diminuição enorme do número de jovens, mas depois isso não se reflete nas escolas, porque muitas vezes as crianças andam na escola no município onde os pais trabalham, e nós sabemos que Lisboa é um município que continua a ter um peso muito grande na área metropolitana de Lisboa em termos de trabalho. E, portanto, mais do que se calhar falar de famílias, neste caso concreto, podemos falar de modelos residenciais. E nós temos hoje realidades
para as quais temos que estar, se calhar, mais atentos e temos que começar. Eu sei que nós hoje estamos a falar sobretudo de Lisboa e dos bairros de Lisboa, mas nós temos que abrir um bocadinho mais a nossa grelha de análise para a área metropolitana e para uma perspectiva mais intermunicipal, porque nós temos hoje crianças que andam na escola em Lisboa, mas que residem uma semana em Odivelas e outra semana em Oeiras, porque estão uma semana com a mãe, uma semana com o pai, e depois andam na escola no município onde os pais trabalham. Os novos modelos de família também se têm que... E portanto, nós quando estamos a falar destas dinâmicas, também temos que perceber que muitas vezes isto implica deslocações. Ainda não há dados concretos, mas assim a percepção deste arranque das aulas é que os transportes coletivos não estão muito sobrecarregados, mas o tráfego tem aumentado muito, porque não sabemos bem se... Acha que as pessoas têm medo ou têm receio dos transportes públicos? Pronto, mais uma vez... Faço a pergunta à Filipa, mas abro a conversa. Mais uma vez, isto é um bocadinho empírico, mas a percepção geral é que houve algumas notícias durante o verão, depois agora já houve uns dados de um estudo a dizer que não há uma incidência maior de infecção nas pessoas que utilizam transportes, mas há este receio, não é, coletivo, que nós ainda não sabemos bem gerir. E portanto, esta questão das famílias e da vivência do bairro. Nós, de facto, Lisboa está muito dinâmica neste momento e isso com o regresso às aulas e há uma certa normalidade que todos nós desejamos, mas muitas vezes isto quer dizer que temos cada vez mais de mobilidade a trazer pessoas para o centro e que há aqui algumas coisas que nós precisávamos de repensar e resolver, conjugando estas duas realidades. Por um lado, as pessoas de facto estão mais ou menos a voltar à sua normalidade da vida cotidiana e como há mais teletrabalho, estão mais nos seus locais de residência e isso, enfim... Lá, mais uma vez, estatisticamente ainda não conseguimos dizer o peso, mas é visível, não é, que esta opção do teletrabalho, de alguma forma, continuou uma dinâmica que foi criada durante a pandemia de proximidade, mas, por outro lado, também temos outras dinâmicas a acontecer e temos que olhar para elas também. Ana, que tipo de coisas, a Filipa falava que há um conjunto de dinâmicas que poderão mudar ou que terão que mudar necessariamente. Na sua opinião, que dinâmicas poderão mudar num curto espaço de tempo? Dinâmicas... Falávamos das dinâmicas das cidades e das dinâmicas dos conceitos de mobilidade, destes conceitos das famílias e das pessoas trabalharem num concelho e residirem noutro e terem os filhos a estudar num outro, por exemplo. Pois, eu acho que quando... A pandemia, o confinamento, trouxe por breves momentos uma ideia que as cidades poderiam passar a funcionar todas de outra maneira. Muito baseada na escala local, muito baseada numa flexibilidade de horários, flexibilidade de trabalho, mais baseada numa mobilidade suave, quer seja pedonal, quer seja ciclável. Mas a realidade é que todos nós somos múltiplos, ou seja, pertencemos a diversos territórios e esses territórios não estão de todo focados ou centrados apenas na escala local, não é? As famílias, não só as famílias que... esses diferentes modelos residenciais, mas também as famílias alargadas, onde é que nem todas as crianças andam na escola perto de casa, onde é que fazem as suas atividades, o lazer também traz muita mobilidade. Por isso, eu penso que tanto nas questões de mobilidade como nas outras questões todas, não é? Pensar como é que os equipamentos podem ser localizados na cidade, os espaços públicos, que espaços, que bairros é que podem servir, temos que ter é necessário ter uma visão múltipla e se calhar multiscala e integrada com aquilo que é a área metropolitana de Lisboa. Isto é um exercício muito complexo e é uma coisa que não se faz de um dia para o outro e a cidade também não mudará de um dia para o outro, serão necessários ajustamentos. Por isso, quando nós falamos que há muitas intervenções que estão a devolver a cidade às pessoas e que estão a afastar o carro,
nós temos que perceber o que é que as pessoas que usam o carro, porque é que o usam, em que altura é que usam, e se calhar elas vão ter que continuar a usar o carro para fazer certas deslocações. Quando é que elas podem ser, de que maneira é que essas deslocações podem ocorrer, de maneira a prejudicar menos os outros fluxos da cidade, e que outras coisas é que então se podem fazer a pé ou se podem fazer de bicicleta. Acho que ver os movimentos, a cidade, apenas com uma perspectiva única, não corresponde à realidade daquilo que é uma cidade tão complexa e uma área metropolitana tão complexa como a de Lisboa. Catarina, notou algum padrão mais constante na transformação destes padrões de consumo de Lisboa que possa indicar uma mudança no futuro? Sim, eu, ainda nesta questão do teletrabalho, eu acho que uma parte ela vai permanecer. Portanto, nós vamos ter um bocadinho menos de commuting, não é? Do que tínhamos antes. Eu não tenho dados para Portugal, mas sei que, entretanto, na Alemanha já estão nos escritórios 74% das pessoas, França 84%, mas no Reino Unido, por exemplo, só 40% é que voltaram aos escritórios. Mas destes, 50% fazem em casa e 50% fazem no escritório. Depois há aqueles horários assim parciais em que entram às 7 da manhã, mas saem às 3, fazem as bolhas, não é? Como nas escolas, tentam fazer bolhas para não estar a arriscar toda a empresa ou todo um setor. Portanto, e eu acho que muito disto vai permanecer, porque, entretanto, as empresas e todos nós nos habituamos às ferramentas tecnológicas que nos permitem fazer muitas coisas facilmente. Aquelas deslocações de um dia para ir a Tóquio, eu acho que isso vai acabar. Portanto, as pessoas acho que se vão deslocar mais e vão ser mais conscientes de que se é mesmo ou não necessário fazer uma reunião do outro lado do mundo por 1 a 2 dias, não é? Porque isso tem um peso e muito essa relevante. Adaptação foi uma adaptação rápida, nós tivemos muito rápida. Muito rápida. Claro que isto não tem agora a ver com o diâmetro dos centros urbanos, mas as viagens de negócio vão sofrer brutalmente. Bem, que é outra coisa, pronto, mas as viagens para lazer não, acho que as pessoas vão continuar a fazê-las. Portanto, esta parte do teletrabalho, não, claro que não se vai fazer tudo em teletrabalho, acho que é importantíssima a dinâmica social também nos escritórios e isso vai continuar, mas eu acho que o setor dos escritórios vai sofrer um bocadinho. E, nesse aspecto, áreas da cidade de Lisboa que são muito enfocadas só nos escritórios, o comércio lá vai sofrer. Por exemplo, os restaurantes de conveniência e pouco diferenciados vão sofrer. Nós falávamos nisso e nesses aspectos numa outra sessão em que precisamente a questão do teletrabalho, os restaurantes tradicionais, aqueles restaurantes que todos nós iríamos ou que todos nós íamos à hora do almoço, de repente sofreram porque as pessoas deixaram de ir fisicamente para o local de trabalho. Completamente. E alguns fecharam, alguns que eu gostava muito fecharam, espero que abram ou que se reinventem, mas sim, mais tendências que acho que ficaram mesmo. Agora ainda não se vê, mas tivemos as esplanadas todas, agora vem o inverno. Eu espero, não tenho a certeza, que haja ainda dinheiro para conseguir investir, para tornar os espaços exteriores confortáveis no inverno. Há muito poucas esplanadas preparadas para isso, com quebra-vento, com infravermelhos, mas espero que haja ainda alguma liquidez porque era uma ótima transformação para perdurar. Os portugueses, tal como os suecos, tal como os alemães, quer dizer, aproveitarem o seu espaço público durante todo o ano. Sendo que nós temos uma vantagem, temos um clima bastante mais simpático. É isso que eu não entendo, eu espero mesmo. Mas esta ainda não sabemos, que ainda não vimos passar o inverno. O online falámos. Uma coisa que eu acho que aconteceu, as pessoas ficaram confinadas e começaram, eu acho que houve ali até um momento um pouco espiritual em que as pessoas começaram a pensar o que é essencial na minha vida? Será que esta maluqueira e este stress todo é necessário? Eu acho que as pessoas ficaram assim um bocadinho mais conscientes do consumo, da sustentabilidade, do que é preciso comprar e o que é que eu posso fazer eu, porque também tinham mais tempo, aprenderam algumas valências, aprenderam a cozinhar. Eu não sabia cozinhar, aprendi a cozinhar, por exemplo. Fez pão também? Não fiz pão, mas fiz muitos bolos. Não, porque pão habituei-me a ir às padarias do bairro, ao comércio do bairro. Que são muito melhores do que qualquer uma que eu faria, e então habituei-me e redescobri também por questões profissionais, também andava à procura das padarias
tradicionais para levar para Cascais, pronto. E, entretanto, aproveitei para fazer provas. Mas eu acho que isto que era uma coisa muito millennial, não era? Que eram os jovens que se preocupavam muito com o consumo consciente, com a sustentabilidade, com a autenticidade dos produtos, de onde é que vem, qual é a história por trás da marca e tudo isso. Eu acho que agora ficou mais transversal nas gerações. Essas são as coisas que ficaram, espero eu, para durar. Uma ronda final, muito obrigada. Uma ronda final pelas nossas convidadas. Filipa, pensando a médio prazo e partindo do princípio que num futuro próximo haverá uma combinação de velhas e novas tendências, qual é a previsão em relação, por exemplo, à distribuição das atividades de consumo e lazer em Lisboa? Podemos falar genericamente e alargando a área metropolitana, mas também na cidade. Há, neste momento, duas situações, ou tendências, ou movimentos que penso que se irão manter, que é, por um lado, a desterritorialização das atividades, ou desmaterialização, né? Há muito consumo e muito lazer que são feitos online, se incluirmos no lazer, por exemplo, ver séries, não é? Em vez de ir ao cinema ou ter as duas atividades. Portanto, houve, de facto, durante o confinamento e a pandemia, essa tendência acentuou-se no consumo, as compras online, a procura de lazer online, que às vezes o lazer é as aulas de yoga que são à distância, não é? E, portanto, há um conjunto de atividades que nós estávamos habituados a que só pudessem ser presenciais e que neste momento também já se podem fazer com recurso às tecnologias, e portanto esta tendência irá seguramente manter-se. Mas depois, por outro lado, embora possa parecer contraditório, a tendência da proximidade também se acentuou e possivelmente também houve eventualmente uma redescoberta do valor da proximidade, do valor do usufruto dos espaços públicos, de proximidade e também das atividades individuais. As pessoas passaram a ter algum receio das atividades coletivas, ou as próprias atividades coletivas também encerraram e, portanto, o caminhar, a corrida, todas as atividades que se podem fazer individualmente ou em família também tiveram uma procura maior durante este tempo. Por outro lado, dentro da proximidade, a especialização a nível até do comércio, não é? A diferenciação também parece estar a fazer alguma diferença em algumas zonas da cidade que já tinham um bocadinho essa tendência. Para dar dois exemplos, em Lisboa, por exemplo, Alvalade e Campo de Ourique, que são dois bairros emblemáticos neste sentido, que parecem estar a acentuar a sua tendência de comércio especializado e de tentar manter de alguma forma uma clientela, mas uma clientela diferenciada que se desloca propositadamente, fisicamente ou online, àquelas lojas para consumir produtos que são muito específicos. Sim. Agora, mais uma vez, para fechar, há muita diversidade e a Ana depois poderá falar um bocadinho mais sobre isso, que ela é que é arquiteta, mas de facto, quando nós olhamos para a forma como a cidade deu resposta a estes desafios, nós percebemos que os bairros que foram mais bem planeados, que foram mais estudados, ainda, mesmo quando foram planeados há 100 anos, ainda hoje são capazes de dar resposta de uma forma muito positiva aos desafios da cidade. As zonas que eventualmente não foram tão cuidadas ou não foram tão bem planeadas, também nestas situações têm mais dificuldade em dar resposta. Portanto, eu penso que vale a pena apostar no bom planeamento e também ouvir as pessoas, ouvir os cidadãos, ouvir as suas opiniões, porque eu penso que nisso, e penso que no caso de Lisboa as juntas de freguesia tiveram um papel muito importante e ouviram aquilo e deram as necessidades da sua população e tentaram, algumas delas muito bem, dar resposta imediata àquilo que estava a acontecer. Até porque são o órgão por excelência, são o órgão que está mais próximo das pessoas. E em alguns casos fizeram isso com muita rapidez e com muita eficácia, dando resposta às situações mais frágeis, às pessoas que estavam a precisar mais, agindo com as associações locais e com os outros agentes no
terreno para, por exemplo, levar as compras a casa, tudo isso, e esta dinâmica foi muito importante, sobretudo nos tecidos mais frágeis. Havia projetos de juntas, por exemplo, para cantar os parabéns às pessoas que, entretanto, faziam anos e se juntavam para cantar os parabéns às pessoas. Uma última pergunta à Catarina, e precisamente sobre esta questão dos bairros. De que forma é que os bairros históricos se podem adaptar e qual é o caminho para o futuro e para a sobrevivência destes bairros históricos e do comércio e da vida nestes bairros? E depois termino com a Ana. Pois é um desafio. Eu acho que os bairros históricos, para continuarem vitais, têm de ter também um comércio vital, têm de ter equilíbrio entre trabalho, entre residencial, e também tem de ter o comércio, porque um resto de chão vazio cria logo questões de insegurança e entristece um bairro, portanto é fundamental. E depois temos obviamente o desafio do online. Então, como é que nós vamos continuar a criar comércio tradicional relevante num contexto do online e da conveniência do online? E das pessoas cada vez estarem mais em casa e estarem mais familiarizadas com a tecnologia e terem mais segurança nessa tecnologia. Eu acho que tem a ver um bocadinho com o que já falámos aqui, da especialização. Porque para levar uma pessoa ao comércio local, as pessoas têm de ir falar com vendedores muito competentes que aconselham a especialização de que estava a falar. Portanto, eu vou comprar um queijo, eu quero saber de onde é que ele vem, quero provar, quero ter uma relação pessoal com a pessoa que me está a servir, quero ter um bom serviço. Portanto, eu acho que os bairros têm de apostar em relações humanas muito fortes. E a relação humana é entre o cliente e o comércio, mas também criar quase uma barreira muito ténue ou sem barreira entre o convívio e o comércio. Portanto, os espaços entre o espaço público, o convívio e o comércio, acho que vai começar a ser tudo bastante fluido. Porque para o resto, para fazer uma compra, o online está lá. Temos aqui um conjunto de desafios pela frente. Ana, neste contexto da atual pandemia, uma Lisboa mais segura, mais saudável, centrada no cidadão e não no automóvel, e nos espaços públicos, obriga a repensar este planeamento conjunto da cidade? E se sim, de que forma? E dou-lhe a responsabilidade de fechar. Não se sinta pressionada de todo. Bem, se eu tivesse a resposta direta a essa pergunta, estaria em algum sítio a fazer muito dinheiro. Ou candidatava-se a Presidente da Câmara de Lisboa, por exemplo. Exatamente. Uma cidade mais segura, mais inclusiva, Bem, é muito difícil. Estes desafios obrigam ou deveriam obrigar a repensar a maneira como as cidades são planeadas, projetadas, geridas. Eu diria que com os desafios imediatos que temos hoje em cima da mesa, há talvez duas coisas que eu destaco nessa área que são bastante importantes. Uma tem a ver com a questão do desenho dos espaços, não é? Pronto. A maneira como eles são projetados. Muitos dos espaços públicos que hoje são da obra que é feita em espaço público em Lisboa é obra de requalificação. Os espaços já existem, mas não têm as características necessárias, não estão adequados à situação e então é necessário requalificar. Mas, por outro lado, nós ainda temos zonas na cidade onde o problema não é esse, o problema é que não existem espaços públicos. As estruturas urbanas, as malhas urbanas, o tecido urbano ainda não é consolidado o suficiente e as populações não têm acesso a esses espaços. E esses espaços, a não existência desses espaços impede que elas não consigam aceder a outras coisas. Se não há um caminho fácil até ao próximo supermercado, há um determinado bairro que não tem acesso fácil. Há zonas da cidade de Lisboa em que isso ainda acontece. Portanto, uma aposta num projeto de espaço público que seja realmente qualificador dos espaços, tanto numa perspectiva de requalificação ou numa perspectiva de desenho novo, estruturante, e de relação com outras coisas.
relação com as escolas, relação com o comércio, relação com a mobilidade das pessoas, onde é que elas conseguem chegar. O espaço público não serve só para nós tomarmos o nosso café, ou para estarmos debaixo do jardim, debaixo de uma árvore, sentados no banco de jardim. É um espaço muito multifuncional. E por isso eu acho que as ações de projeto devem ir nesse sentido. Sempre que possível, numa perspectiva também integrada. Como é que um bairro se liga com o bairro do lado, como é que um concelho se liga com o outro concelho. Mas penso que ainda assim essa é a perspectiva que mais facilmente está, sobretudo, na cabeça dos atores políticos. Há outra, que é muito importante, muito importante, que são as componentes de gestão, de manutenção do espaço público, que também estão muito relacionadas com aquilo que pode ser a participação dos diferentes atores, não só da população, mas também dos diferentes atores, que é muito relevante. E é muito relevante hoje quando nós falamos, por exemplo, podemos falar coisas muito simples, as esplanadas. As esplanadas vão ficar para sempre no sítio onde estão ou mais à frente vão ser reduzidas para as pessoas continuarem a ter espaços para caminhar. Há muitas outras coisas. Podemos falar das diferentes formas de mobilidade. Vamos continuar a tirar faixas de rodagem para ter ciclovias, vamos desenvolver outros modelos de ciclovias. O espaço público que nós temos é finito. E sobretudo na cidade de Lisboa há zonas em que ele é mesmo muito finito. Por isso, a gestão não só a partir do desenho, desenhamos faixas para estes e para aqueles ou não, ou uma gestão que pode ser mais interativa, como é que os diferentes utilizadores do espaço, no fundo, se podem interagir e podem conviver de uma maneira mais segura e mais inclusiva. Eu acho que é necessário, nessa componente, chamar não só as juntas de freguesia, que são os atores da proximidade, mas também outras associações. E os cidadãos. Os cidadãos, sim. Os cidadãos é muito importante, nós, quando falamos de espaço público, os cidadãos não são um conjunto, não são um conjunto homogéneo, são pessoas muito heterogéneas. Cada um de nós. Que têm interesses muito diferentes, que têm interesses muitas vezes particulares, que querem ver satisfeitos no espaço público e outras vezes é possível atingir consensos ou encontrar esses interesses que possam ser comuns. E eu penso que esse é um trabalho que tem que ser feito e que é muito importante ser feito na cidade de Lisboa. Muito obrigada, fica então o conselho e estes desafios. Agradeço muito à Ana, mas também às restantes convidadas, à Filipa e à Catarina, por estes preciosos contributos. Do outro lado do ecrã, um conjunto de cidadãos convidados pela Câmara de Lisboa, através da plataforma de participação, estiveram com especial atenção a esta conversa. Vamos ouvir o que têm para nos dizer. A sensação primária que me ficou de todo este debate, aliás, que sempre que se debate estas questões, é que faz numa perspectiva do adulto, quase só do adulto. Isto em todos os domínios em que se fala. Por exemplo, fala-se da questão da utilização dos espaços livres, mas não se fala propriamente como é que é as crianças na utilização desses espaços. Aqui na minha rua, onde não havia pedintes antes, que é aqui no Parque das Nações, eu agora à porta dos supermercados é frequente ver 2 ou 3 pessoas paradas à frente, uma delas praticamente todo o dia, e que abordam as pessoas quando entram ou saem do supermercado. É um bocado inédito e é um sinal dos tempos, mostra que de facto as consequências económicas desta pandemia estão-se a fazer sentir. Falaram também um bocadinho nisso na entrevista dos especialistas, a questão das esplanadas, que alguns locais aqui da zona aumentaram o seu espaço a nível das esplanadas e isso condicionou um bocadito, pronto, se calhar bastante a nível da deslocação das pessoas, porque as ruas não são propriamente, os passeios não são propriamente largos, e então agora em 2 desses sítios, se não queremos passar por uma das esplanadas, se queremos ir à volta, temos que ir pela estrada, pronto, e é um bocadinho, dificulta se calhar um bocadito a deslocação dessa forma. Acho que se calhar quando fazem essas modificações pensarem se existe maneira depois dos restantes peões, né, dos que não estão a utilizar esse local, se deslocarem. Por exemplo, as escolas todas aqui nesta zona, as primárias foram todas requalificadas.
eu penso que só uma ou duas está preparada para receber bicicletas das crianças que vão de bicicleta para a escola. Portanto, e são escolas que acabaram agora mesmo de ser requalificadas. Se nós estamos a tentar promover, como é que se diz, o deslocamento mais... Mobilidade. A mobilidade, desculpa, e devemos começar por baixo, não é? Quem está a projetar estas reconstruções devia pensar logo neste tipo de situações. Esses espaços verdes não são só para as plantas e para o que lá existe a nível de verde, são para as pessoas. Se calhar pensar um bocadinho o que é que as pessoas vão buscar nesses locais e não limitar tanto, se calhar, ver o que é que neste momento é possível fazer desses espaços. Nós somos uma cidade muito envelhecida em termos da sua população e já sabemos quais são as consequências das quedas dos idosos, não é? E então nos bairros históricos nem falar, com aquelas ruas íngremes que muitas vezes têm que subir e descer sobre essas calçadas. Felizmente a Câmara tem construído pisos antiderrapantes modernos em algumas zonas, mas isso ainda tem muito pouca expressão, devia ter muito mais e devia ser generalizado a toda a cidade. Iluminação, passeios, pintura dos candeeiros, pintura de bancos, manter o espaço público Conservação. com qualidade, conservação, exatamente. Não basta construir e, passado algum tempo, estar tudo degradado e com mau aspecto. Tem que se ter rotinas de manutenção ao longo do tempo, senão fica tudo com mau aspecto em muito pouco tempo. A nível dos hábitos de consumo, queria ser otimista e pensar que as pessoas que começaram a pensar mais, ser um consumo mais sustentável, mas acho que ainda não estamos nesse ponto, principalmente com a volta de muitos plásticos e as máscaras, não é? Que já sabemos a realidade um bocadinho disso. Acho que as pessoas ainda não estão conscientes de reduzir os seus hábitos de consumo e tornarem-se, se calhar falámos também um bocadinho sobre isso, o que é realmente necessário para o seu dia-a-dia e aquilo que não é. Se calhar refletiram sobre isso, mas ainda não aplicaram no seu dia-a-dia essas reflexões e gostava que, obviamente, porque trabalho também um bocadinho ligado a essa área, que as pessoas começassem, se calhar, a pôr o pensamento teórico um bocadinho mais na prática e se calhar, pensarem em questões também mais ambientais nesse aspecto da sustentabilidade. É pensar em várias vertentes, que é promover a socialização dos idosos, a questão da saúde mental, a questão da saúde física, a questão do acompanhamento, de ver se efetivamente estão bem, a utilização dos espaços públicos. Portanto, é preciso uma visão, e é o que carece muito nas políticas dos dias de hoje, é uma visão a longo prazo, o que é que nós queremos, no fundo, para o nosso país. E a nossa cidade precisa de ser humanizada, precisamos trazer as pessoas para dentro da cidade, mas elas têm que saber o que é que existe e, quando existe, ser de qualidade. Estamos de volta na próxima semana para o penúltimo e sétimo encontro deste ciclo de urbanismo. Terá como tema conhecimento, trabalho, mobilidade e cooperação. Que espaços de inovação. Muito obrigada por nos ter acompanhado. Até breve. Fique bem. Fique em segurança.